Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos iniciar o nosso estudo. Vamos lá se organizar para a gente iniciar o nosso estudo. Deixa eu só abrir aqui o meu notebook para a gente ajustar. Não compraram o controlezinho no pão? Mas é sacotinha, né? Cada um dá 5 centavos. Comprar o controlezinho. Vamos lá. Na semana passada, irmãos, nós iniciamos uma série de 2 estudos falando sobre o papel do homem e da mulher na igreja e no lar. Certo? E a gente viu na primeira parte o papel do homem e da mulher no lar. Então a gente viu alguns princípios bíblicos que nos levam à conclusão de que o homem tem um papel de liderança e autoridade no lar, e a mulher tem um papel de auxiliadora e de submissão dentro do lar, tá certo? Na semana passada a gente encerrou o nosso estudo, esse foi o nosso penúltimo slide, vendo alguns erros, tanto de passividade como de agressividade, tanto do homem como da mulher. Então a gente viu que o homem pode ser passivo, pecaminosamente passivo, sendo frouxo em suas decisões. Nunca ele quer tomar decisão. Sempre a mulher que tem que dizer para onde vai, aonde vai passar as férias, aonde os filhos vão estudar. Ele nunca decide absolutamente nada. Tudo é colocado nos ombros da mulher. Então a mulher tem que tomar toda a direção dentro do lar. Então esse é um pecado de passividade dentro do lar em relação ao marido. A gente viu também que há um pecado de passividade em relação à mulher, quando ela aceita simplesmente tudo que o homem diz, em nome de uma suposta submissão. E a gente sabe que biblicamente a submissão bíblica ela tem uma hierarquia. Na verdade, tudo na vida da gente, como cristão, tem um certo nível de hierarquia. A gente tem que entender, por exemplo, quem é que tem a autoridade máxima sobre a minha vida? O meu pai, o meu chefe ou Deus? Às vezes a gente vai ter que optar entre o nosso pai e o nosso chefe. Você opta por quem? Às vezes a gente vai ter que optar entre Deus, o nosso pai ou o nosso chefe. Por que a gente opta? Então, na nossa caminhada cristã, a gente tem que entender que há uma hierarquização de autoridade. E a gente tem que entender que a autoridade última é Deus. De modo que a mulher não pode se submeter ao homem como se submete a Deus. Porque a Deus ela deve se submeter de modo incondicional. E ao homem ou ao marido, ela deve se submeter debaixo das condições da Bíblia. Claro que às vezes homem e mulher vão ter certas decisões que eles vão divergir a respeito do que a Bíblia diz sobre um assunto. E, por exemplo, qual seria a melhor escola para o meu filho? A mulher vai dar os argumentos. Olha, a melhor escola seria essa, segundo a palavra de Deus, por causa disso aqui. O marido vai dizer, não, mas por causa da palavra de Deus eu acho exatamente o contrário. Que a melhor escola seria aquela. Veja, não houve uma conclusão a respeito do assunto. E quando a Bíblia não está muito clara sobre um determinado assunto, é necessário que a mulher entenda que a decisão última é do homem, para o bem ou para o mal. Se aquilo ali trouxer prejuízos para os próprios filhos deles, eles têm que entender que o homem tem que assumir essa responsabilidade. Entretanto, existem coisas que são claras e a gente deu alguns exemplos na semana passada. Se o marido diz que a mulher não deve vir jamais para a igreja, você é submissa mesmo, a Bíblia diz que é para ser submissa, então não vá mais para a igreja não. Se submeta ao que a Bíblia diz, me obedeça. Esteja debaixo da minha autoridade. A gente viu que isso é algo contrário à palavra de Deus. Que a Bíblia diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então existem várias passagens bíblicas que a Bíblia ordena uma coisa, claramente, e se o marido pedir de outra forma, a mulher não deve se submeter, certo? Alguma dúvida sobre isso? Então também há o erro de agressividade. O homem pode ser um homem tirânico, onde toda decisão tem que ser ele, a mulher não tem voz alguma dentro de casa, como se a mulher realmente não tivesse nada para contribuir na instrução dos filhos, no bom andamento do lar. Isso daí também é algo tirânico, é uma forma tirânica de um homem lidar com a sua liderança. E a outra é a usurpação. E muitas vezes essa usurpação advém de
um homem ser um homem muito frouxo. Então a mulher vê que o homem é muito frouxo, nunca toma decisão, sempre vamos dizer assim, reticente com as suas decisões. Ah, não sei. E ela vai lá e toma a frente. Mas a mulher bíblica, ela não toma a frente da liderança do homem, não. Ela incentiva o homem a tomar suas decisões de liderança dentro do lar. Ela não se aproveita da frouxidão do homem para querer assumir o papel de liderança. A mulher bíblica, ela incentiva o homem a abandonar a sua frouxidão para que ele possa assumir o seu papel de liderança dentro do lar. Então a mulher não pode usurpar o papel de liderança dentro do lar por qualquer justificativa que ela venha conceber. Ah, ele nunca toma decisão, ele sempre me consulta para eu dizer, então no final das contas ele que toma a decisão, porque ele diz que eu que decido. Veja a ironia. Ele tem autoridade dentro do lar, porque ele diz que eu que tenho autoridade de falar aqui com os meninos, de tomar as decisões, no final é ele mesmo. Não é. Então a mulher tem que ser sábia, incentivar o marido a tomar o papel de liderança dentro do lar, ou reassumir esse papel de liderança funcional, tá? Porque criacional, o homem sempre será um líder. Seja um líder mau e frouxo, ou seja um líder bíblico. Bom? Alguma dúvida até aqui? Então temos o ideal bíblico, esses são os dois erros extremos. E o ideal bíblico é que o homem governe amorosamente e com humildade dentro do lar. E a mulher seja submissa e alegre e sábia dentro do lar. Muitas vezes a mulher é submissa, mas sempre resmungando da posição que Deus deu a ela, né? Certo? Alguma dúvida? Muito importante isso aí. Isso. Porque às vezes há uma... É que nem filho, né? Guardado as devidas proporções. Que a gente manda o filho, vai lavar o carro. Quando meu pai dizia, vai lavar o carro, era para mim acabar com o dia. Ou o negócio que eu odiava era lavar carro. Ainda hoje eu não lavo, fica sujo, eu pago, mas não lavo de jeito nenhum. Quer me matar, me manda lavar carro. Mas quando meu pai dizia, vai lavar carro, não, aí minha mãe, você tem que lavar. E eu ficava, pegava lá o pano, eu chamei de me matar. Muitas vezes a mulher está assim, ela está fazendo, o coração dela está rebelde, murmurando, insatisfeita. Aí qualquer coisinha dentro de casa vira um atrito. Por causa dessa questão de não ter uma alegre submissão dentro do lar. Bom? Podemos passar aqui. Pode passar, que isso aí só foi uma frase para encerrar. Então hoje nós iniciamos o nosso estudo precisamente sobre como é o papel do homem e da mulher na igreja, certo? Isso foi tema da minha monografia, tá? De conclusão de curso. Qual foi a tua monografia? O meu foi sobre pregação. Pregação. A importância da aplicação nos sermões positivos. Pronto. Então, a minha monografia, tá aqui, foi sobre ordenação pastoral no Novo Testamento, uma resposta ao feminismo cristão. Então eu analisei algumas passagens do Novo Testamento que tratam sobre a questão da ordenação pastoral. Então será que a Bíblia concede essa questão da ordenação pastoral às mulheres ou não? Então a gente tratou sobre esse assunto na nossa monografia. Eu consultei vários livros, mas se eu pudesse indicar um único livro, eu indicaria esse livro aqui para uma visão bíblica sobre a relação do homem e da mulher, principalmente na questão da igreja, tá bom? Que é o tema do nosso assunto. Confrontando o Feminismo Evangélico, de Wayne Grudem. Ele tem um livro, publicado também pela editora Cultura Cristã, que é a editora da nossa denominação, que é O Feminismo Cristão. Quase metade do livro é igual a isso. Nunca vi isso. Metade do livro tem o que tem aqui. Entretanto, esse livro aqui, são cerca de, se eu não me engano, 40 respostas que são levantados contra aqueles que veem a visão de autoridade do homem e liderança do homem e submissão da mulher como algo antibíblico. Ele responde a 40 desses argumentos. Tá bom? É um livro espetacular. É minucioso, é cirúrgico, é bíblico. É um livro fantástico. Vamos lá. Então vamos para o tema da nossa aula hoje. A relação, em primeiro lugar, entre a família e a igreja. Para que a gente entenda o papel de liderança e de autoridade dentro da igreja, é importante a gente entender a relação que há, ou que a Bíblia faz, entre lar e igreja. Lá e igreja tem uma relação muito próxima dentro da visão bíblica. Vejamos aí, 1 Timóteo capítulo 5, o verso 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2.
Quem encontrou, por favor, nos ajude. Eu vou tentar ser um pouco rápido hoje, para a gente tentar, acho difícil, mas para a gente tentar ter uns minutinhos de perguntas e respostas, tá? Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãs. As mulheres idosas como a mães, as moças como as mães, com toda a pureza. Veja o que Paulo está dizendo aí. Ele está dizendo a Timóteo, aos mais velhos você exorta como pai, as mais velhas como mãe, aos mais novos como irmãos, as mais novas como irmãs. Ou seja, ele está vendo um caráter de irmandade, de família no relacionamento dentro da igreja. E da onde é que ele tira essa ideia de irmão-pai? Claro, da família. Porque há uma relação, uma intersecção entre família e igreja. A ideia de família, ela perpassa alguns aspectos do que é a igreja, embora haja suas diferenças, evidentemente. Tanto é que uma é igreja e outra é a família. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 4 e 5. O que Paulo está recomendando nesse texto é que algumas irmãs estavam dizendo que estavam passando necessidade dentro da igreja. E Paulo estava querendo filtrar essas necessidades. Olha, quem é verdadeiramente viúva, ou seja, quem realmente não depende, não tem ninguém que possa ajudar dentro da sua família, que receba ajuda dentro da igreja. Entretanto, aquelas que não é viúva, ou seja, tem alguém para ajudá-la, que não seja um peso na igreja. Veja que Paulo sempre está fazendo essa relação entre como devemos lidar entre a igreja e o lar. Porque não são coisas completamente separadas. A forma como é o lar vai desembocar em como há na relação entre a membresia dentro da igreja. Como é aquele irmão no lar? Aquele irmão tem algumas filhas? Não. Então dentro da igreja ele vai receber determinado auxílio. No lar dele. Então ele está tentando mostrar que a forma como é um determinado lar vai impactar na maneira como a gente lida com essas pessoas dentro da igreja. Então há relação entre família e igreja. Acho que é o último aí. Efésios capítulo de número 2 e o verso 19. Veja, Paulo usa a expressão família de Deus. Além desses textos que nós acabamos de mencionar, há o texto clássico de 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo vai dar a instrução para aqueles que devem exercer o ministério da palavra dentro da igreja. Ele deve ser bom marido, lembra? Deve ser fiel, bom marido, deve ser exemplo dentro do lar, disciplinando seus filhos de acordo com a demonstração do Senhor. Então Paulo está fazendo a relação, olha, a sua vida no lar, ela implica na sua vida na igreja. Então há uma correlação. Os maridos devem exercer um papel de influência no lar, e aquilo ali vai impactar no seu papel de influência ou não dentro da igreja. Certo? Então Paulo, em diversas cartas, em diversos momentos nas suas cartas, ele faz essa relação entre igreja e lar. Vejam onde a gente quer chegar aqui, porque essa relação entre igreja e lar vai impactar na maneira como nós entendemos a autoridade e liderança dentro da igreja e a submissão dentro da igreja. Porque a ideia de autoridade e submissão vem da ideia do lar. Lembre-se que quando acontece lá Gênesis, capítulo número 1, quando Deus cria o homem e a mulher, igreja e lar, naquele momento é a mesma coisa. Vocês lembram? Adão e Eva, quem é a igreja ali? Ou não existia igreja? Não existia culto? As pessoas não adoravam a Deus? É lá em Adão e Eva. Existia um santuário. Qual era o santuário? Era o Éden. O Éden era um santuário do Senhor, que deveria ser expandido por toda a terra. Toda a terra deveria ser o santuário do Senhor.
com o desenrolar da história, a gente acaba vendo que o homem peca contra Deus e esse santuário não é estendido. Entretanto, quando vem Apocalipse, capítulo número 22, a gente vê que vem uma nova Jerusalém que desce do céu vindo da parte de Deus, e toda a terra agora é o santuário do Senhor. Então, aquilo que Adão e Eva não conseguiu fazer, o Senhor Jesus Cristo vai fazer na sua segunda vinda. Mas, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer lá no Éden, antes da queda, igreja e lar estão intimamente ligados. Claro que depois da queda, há uma certa desestrutura na criação e certas coisas acabam acontecendo de modo diferente, tá bom? Mas é importante a gente colocar na nossa cabeça essa relação entre igreja e lar. Pode passar aí. Bote a frase dele aí. Jay Packer disse assim: um chefe de família deve dirigir as orações domésticas, levar a família à igreja, examinar e ensinar a Bíblia às crianças e aos empregados depois do culto, certificando-se de que realmente absorveram o sermão ouvido. O princípio envolvido neste ponto é que o chefe da família tem a inalienável responsabilidade de cuidar das almas de sua casa, dos de sua casa, e que é supremamente no dia do Senhor que ele deve exercer tal responsabilidade. Os pastores puritanos, distinguindo-se dos modernos pastores evangélicos, não planejavam atingir os homens através das mulheres e das crianças, mas faziam exatamente o contrário. Não eram eles, talvez, mais sábios e também mais bíblicos? Em outras palavras, o que Jay Packer está dizendo aqui é no seu livro Entre os Gigantes de Deus, onde ele conta um pouco da história dos puritanos e como eram os puritanos lá na época, século 17, 18, certo? E ele mostra como essa vivência dos puritanos era diferente a visão que eles tinham de como influenciar a família. Hoje a gente tenta influenciar as famílias dentro da igreja por meio das mulheres. Mas antigamente eram os homens que eram chamados a ser essa influência dentro do lar. Mas hoje os homens têm sido tão frouxos, tão fracos. E a liderança tem cooperado tanto com essa perspectiva que agora as mulheres se tornaram esse meio de ganhar o lar para Cristo. Mas na verdade antes era o homem que tinha essa responsabilidade. O homem é que deveria estar trazendo as mulheres para a igreja, para trazendo os filhos, serem influência no seu lar, naquela época quando tinha os seus servos, né? Seus domésticos. Então ele deveria ser essa influência. Hoje a gente vê que na verdade a maioria das casas são as mulheres que têm mantido a casa como um lugar de adoração, de culto familiar, porque os homens têm perdido essa responsabilidade. Veja a quantidade de mulheres que tem dentro da igreja e a quantidade de homens. Isso impacta na maneira como a gente vê o papel do homem e a responsabilidade do homem na igreja e no lar. Mas veja, eu não estou dizendo que é errado a mulher ensinar o seu marido se ele não quer vir e exortá-lo. Isso é bíblico. O que eu estou querendo dizer é que a gente chegou numa situação tal que agora as mulheres têm sido utilizadas como meio de as famílias se voltarem para a igreja do Senhor. Quando, na verdade, o ideal bíblico é que os homens exerçam essa função. Às vezes os homens estão nem aí. Ele quer ficar assistindo futebol, quer ir para pelada, quer ficar assistindo videogame, quer dormir, e a mulher tem que trazer o menino. Na maioria das igrejas é assim que acontece. Os homens têm sido cada vez mais passivos nesse papel de liderança. Pode falar, né? Muito bom. Muito bom. Eu só não vou botar você para palestrar, minha irmã, que aí... Há uns anos atrás, na década passada, o feminismo, né? Isso. Forte. Hoje a gente Isso. sente a continuidade. Isso. Hoje não, hoje a gente sente o masculino tóxico muito mais forte. Tem um artigo fantástico na Folha de São Paulo,
O nome do artigo é Frouxinhos Contemporâneos. É um artigo publicado por Luiz Felipe Pondé. É um artigo fantástico, onde ele mostra como hoje os homens têm disputado o lugar com a mulher. Ele quer passar mais tempo do que a mulher no espelho. Peraí, sou eu. É o frouxinho contemporâneo. Ele agora quer tomar o lugar da mulher. Ele agora tem medo de barata. Mata pra mim. Quer que a mulher decida as coisas? Isso. Quer que a mulher dirija? Isso é interessante porque Luiz Felipe Pondé, Luiz Felipe Pondé, ele é um agnóstico, né? Então ele diz assim, não sei se Deus existe ou não. Não é um cristão. Mas ele vê o impacto de como essa efeminização, efeminado, o homem hoje como tem sido efeminado, impacta na estrutura social. E vice-versa. Isso. Mulheres também muito Isso. Masculinizadas, isso. Mas é uma estratégia maior do que a gente imagina. de perceber aquilo que é natural. Exato. Quando você inverte os papéis, você tira o homem da cabeça, ele para de ter decisões, é muito mais fácil subjugar esse povo. Sim. Porque você tem uma sociedade que não tem mais pessoas capazes de se levantar e de confrontar. Isso. Na verdade, é inevitável. Já ouviu aquela expressão, né? Não existe vácuo de poder. Se o homem... Não existe vácuo de poder. Se o homem não exerce o poder de liderança, não existe um vácuo, não. A mulher vai ocupar. Assim é na política, né? Não existe vácuo de poder. Ah, não, Bolsonaro não quer, nem Lula não quer. Então pronto, o Brasil vai ficar sem presidente, é? Não existe vácuo de poder. Mas então, quando você tira o homem do poder, né? Então a passada bélica também. Isso, claro. Né? Mas o poder vai ser exercido por alguém. Seja um poder distorcido, como é no caso quando a mulher exerce, trazendo prejuízo para a sociedade e assim sucessivamente. Bom? Alguma dúvida? Vamos andando aqui. A autoridade masculina e a submissão feminina no contexto de culto. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 a 16. Esse é um texto bem complicado, tá? Eu não vou ter como lidar com todas as questões. Nem seria capaz de lidar. Mas vamos tentar ver aqui algumas coisas importantes. Leiam aí do versículo 1 ao 3. Pode passar aí, deixa tudo... Até o terceiro ponto aí. 1 ao 3. Pronto. Leia o versículo 1 ao 3. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Eu disse 1, não foi? Fala assim. Foi 2 ao 3. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como bulas e tregueiros. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Veja, a primeira coisa que podemos observar aqui é que a relação de autoridade e submissão, a gente viu na aula passada, está fundamentado na doutrina da Trindade. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. A fundamentação que Paulo usa para a relação de submissão e liderança entre homem e mulher está fincado na doutrina da Trindade. Não é algo baseado na cultura. É porque Paulo estava influenciado pela cultura da época e acabou se acomodando, mas hoje a gente tem um mundo muito mais progressista, muito mais avançado. Paulo não está fundamentando aquilo na cultura da época. Paulo está fundamentando na doutrina da Trindade. Será que a doutrina da Trindade, com o passar do tempo, mudou? A cultura de Paulo mudou, certo? Mas e a doutrina da Trindade? Essa hierárquica, né? Exato. Não então, isso. Há uma relação de submissão e autoridade entre pai e filho dentro da Trindade, mas isso não significa dizer que o pai é mais Deus do que o filho. E o filho é menos Deus do que o pai, porque ele é submisso. Assim como o homem não é mais ser humano do que a mulher, porque tem autoridade, nem a mulher é menos ser humano, porque o homem tem autoridade e ela é submissa. Deu para entender aqui a relação?
Ninguém pode dizer, você é mulher, cala sua boca, que você é menos ser humano porque você é submissa. Quem é doido? É um ser inferior, né? É um ser inferior, não tem nada a ver. Apesar de que, ao longo da história da igreja, essa foi uma visão bem predominante entre a liderança da igreja. Havia uma espécie de entendimento de inferioridade por parte da mulher, mas tudo bem. Até um dia desse, né? Isso. A mulher não podia votar. Isso. Né? Isso. Mas, vamos lá. Deu para entender essa relação? Que dizer que o pai tem autoridade e que o filho é submisso não significa dizer que um é mais Deus do que o outro. Assim como não é a ideia de que a mulher é um ser humano menor ou o homem é um ser humano maior, porque um exerce autoridade e o outro é submisso. Não tem nada a ver. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas têm função diferente. Certo? Então Paulo começa fundamentando a relação de submissão e autoridade com base na Trindade. Leia os versículos 4, 5 e 6. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui nós já percebemos o que Paulo está falando. Paulo começou agora a tratar do culto. O homem que ora com a cabeça coberta, ele não está falando aqui de orar dentro de casa. A oração privada. Apesar que as igrejas naquela época eram igrejas no lar. Mas o lar era uma igreja. Não é o nosso lar hoje, que é um lugar onde a gente se reúne de vez em quando com os irmãos. Não, era uma igreja reunida. E mesmo do lado da pessoa, que a igreja se reunia, tinha momentos para o culto público e tinha momentos para o culto doméstico também. Eu não sei se tem como fundamentar isso biblicamente. Eu não estou dizendo que não existia. Mas na lógica, né? Eu não estou dizendo que não existia. Porque a gente, muitas vezes, o que acontece é que a gente transfere o que a gente faz hoje para aquela época. Mas naquela época o pessoal tinha essa ideia de fazer um culto durante a semana. Eu não sei se tinha essa concepção. De fazer um culto durante a semana, onde chamavam os irmãos para informalmente. Não sei se aconteceu ou não. No Novo Testamento, não parece ter indicação de cultos informais. Não, mas entendeu? Doméstico. Culto informal. Doméstico. É da sua família. Isso, da sua família. Não sei exatamente. Enfim, mas deveria ter um momento de repensar sobre a palavra de Deus, até porque eles não tinham Bíblia, né? Lembre-se que assim, as coisas são muito diferentes. Não tinham Bíblia na mão, eles trabalhavam muito, muitos eram escravos, muitos cristãos, então não tinha nenhuma casa onde pudesse reunir a sua família. Daí a questão lá de 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai tratar da ceia do Senhor, um dos problemas que está acontecendo é justamente isso. Os ricos chegam na hora, vai tudo de carro, de Uber Black, chegam os pobres pegando um ônibus, bicicleta, aí o rico já está comendo, aí os pobres chegam com fome. Provavelmente o que está acontecendo ali é isso. Por isso que Paulo vai dizer, vocês comem a própria ceia, e não a ceia do Senhor. Porque vocês não esperam, irmão. Os irmãos estão chegando atrasados, porque trabalham o dia todinho, são escravos. Quando tem um momento de vir para cultuar, vocês já comeram tudo, vocês já banquetearam. Então assim, a relação naquela época era bem diferente do que é muitas vezes hoje em dia. Mas tudo bem. O ponto aqui principal é que aqui se inicia um momento onde Paulo vai tratar sobre o culto. Do capítulo de número 11 ao capítulo de número 14 de 1 Coríntios, é o momento onde Paulo está tratando de diversos problemas em relação ao culto na igreja do Senhor, ao culto público. Mais uma vez, a gente tem que ter cuidado, porque hoje a gente usa a expressão culto de diversas formas. Eu não estou dizendo que essas formas são erradas, mas a gente tem que entender o que Paulo está tratando aqui quando ele está lidando com o culto. É o culto solene, é o culto público. É o culto onde a igreja está reunida no domingo para adorar a Deus. Não é um culto, por exemplo, ontem. A gente reuniu os jovens, teve lá o culto, a gente louvou, cantou. Não é esse culto, não. A gente está falando de um culto público, onde a igreja do Senhor está sendo reunida, chamada pelo Senhor para adorar Ele, certo? Então, do capítulo número 11 ao capítulo número 14, Paulo está tratando sobre diversos assuntos relacionados ao culto e os problemas que havia dentro do culto. Inclusive, Augusto Nicodemos tem um livro escrito, eu acho que tem uns 30 anos atrás, O Culto Espiritual. Esse livro, onde ele faz a exposição justamente dessa parte de 1 Coríntios. Mas pode continuar. 3, 4 e 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada.
Pode continuar. Os 4, 5. Esse é o 5. 6, por favor. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, enrape o cabelo. Veja, estava havendo um problema dentro da igreja. Que é, os homens não poderiam orar com a cabeça coberta. E as mulheres não poderiam orar com a cabeça descoberta. Para ser honesto, é difícil você precisar o que está acontecendo aqui. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que isso é uma espécie de uma burca que a mulher tinha que usar para cobrir a sua cabeça, não o seu rosto completamente, mas a sua cabeça. Quando fala cabeça, a gente associa ao versículo anterior, que o homem é a cabeça da mulher, isso é a cabeça do homem. Não está associando com a sua liderança, não? Nesse caso aqui não, porque ele diz que tem uma coberta na cabeça. Sim. Cabeça física, né? Exato, porque veja, faria sentido ele dizer que tem uma coberta na cabeça da mulher, que seria no caso do homem, tem uma coberta na cabeça do homem, quando ela disse exatamente o contrário, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta. Quem é o cabeça do homem? Cristo. Então o Cristo está com a cabeça coberta? Entendeu? Ele está tratando aqui da cobertura física, certo? Isso aqui é ponto pacífico. Até esse momento, eu tenho um texto mais na frente que fica complicado a gente entender o que seria cabeça. Mas nesse momento aqui, os comentaristas bíblicos parecem seguir uma linha quase que unânime em dizer que o problema aqui é sobre a cobertura na cabeça física. Agora, o que seria exatamente essa cobertura é que é ponto de bastante discussão. É um véu? É uma mantilha? É um cabelo amarrado? Alguns acham que na verdade a ideia aqui é de um cabelo amarrado. Mas o pastor tem falando aí que ela deve cobrir a cabeça. Não pode ser o cabelo, certo? Mas isso é uma tradução. No original grego, parece que a ideia não é tão clara em relação a isso. O ponto é, a mulher tinha que ter alguma coisa na cabeça para sinalizar a submissão pública dela no momento de orar e profetizar na igreja. Então ela também poderia orar e profetizar. Sim. É interessante, eu vou abrir um parêntese aqui, mas é interessante como muitas vezes as igrejas reformadas têm compreendido que a mulher não pode nem orar no culto, nem pode profetizar no culto. A reformada não, as neopuritanas. Não são reformadas, porque aí eles vão dizer que, na verdade, as que não fazem isso são igrejas que não são reformadas. Sim. Faz parte da tradição reformada. Certo. Porque senão a gente chama de neopuritano de lá, aí ele chama de não sei o que de cá. Então, assim, faz parte, de modo geral, da tradição reformada. Agora, veja só, Calvino entendia assim, tá? Sim, ele fala que a mulher precisar ir orar por a cabeça. Isso. Mas também Paulo fala, essa é a minha dúvida, Paulo fala também que a mulher ensina. Sim, eu vou chegar nesse ponto. Para fazer uma distinção entre profetizar e ensinar. E a Bíblia faz essa distinção clara, certo? Mas veja, a mulher, ela pode orar e profetizar. Na maioria das igrejas reformadas, ao longo da história, eles não permitiram que as mulheres nem orassem nem profetizassem. Primeiro, que a profecia era vista em grande parte das igrejas reformadas, não em todas, mas como algo que já cessou. Então, elas não podem profetizar por uma razão óbvia, já parou a profecia. A profecia era no tempo do Novo Testamento, então vamos profetizar o quê? Certo? Mas e orar? Orar continua a oração. Ele diz, olha, entendam, Paulo ali, ele estava tratando de um problema na cobertura da cabeça. Ele não estava querendo tratar exatamente do problema de orar e profetizar. Então veja a lógica que eles argumentam. Ali o problema que Paulo queria lidar é sobre a cobertura na cabeça. E não em tratar do assunto que é errado a mulher ir orar e profetizar no culto. Então Paulo já está dizendo assim, olha, cuidado, cubra a cabeça, tal. Ele não está discutindo exatamente sobre é certo ou errado profetizar e orar na igreja as mulheres. Esse não é o tema, eles vão dizer, do capítulo 11. O tema do capítulo 11 é, as mulheres devem, no culto público, estar com a cabeça coberta ou descoberta. Por que eles dizem isso? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a gente vai ver que Paulo diz que a mulher deve aprender em silêncio e se tiver alguma dúvida deve perguntar ao seu marido em casa. A gente vai ver um pouco disso daí. Aí eles dizem, como é que pode? No capítulo 11, Paulo diz que a mulher está orando e profetizando. No capítulo 14, Paulo está dizendo que a mulher não pode nem perguntar. Porque se ela perguntar, ela tem que perguntar ao marido em casa para o marido perguntar na igreja.
Eles dizem, Paulo não é esquizofrênico. Paulo não está dizendo uma coisa no capítulo 12 e no capítulo 14. Aí o que é que eles dizem? Paulo aqui está tratando do assunto da cobertura na cabeça. E no capítulo 14 ele está tratando do tema, aí sim, das mulheres falarem na igreja. É aquela a passagem que dizem que historicamente, provavelmente elas falavam demais, atrapalhavam e queriam tomar lugar, ou coisa assim. Eu não sei se é essa, eu acho que a passagem que você está falando é 1 Timóteo capítulo 2. Acho que é esse que você está falando. É algo assim. Eu acho que é 1 Timóteo capítulo 2. Mas tudo bem. Qual é a grande furada dessa interpretação? Se eu não me engano, John Frame é um teólogo espetacular. Tudo que vocês puderem ler de John Frame, vocês leiam. Ele diz assim, é a mesma coisa de dizer que Deus, ao ver uma pessoa assaltando o banco, essa pessoa está assaltando o banco de camiseta e de bermuda. Aí lá vai Deus e diz, olha, não assalte de camiseta e bermuda, bote um paletó. A questão principal é o roubo. E ele está dizendo que E ele está assim, preocupado com roupa. Em outras palavras, o que John Frame está dizendo é o seguinte, como é que Paulo estaria falando de cobertura na cabeça se o problema todinho era que a mulher profetizava e orava? Se ela não profetizasse e não orasse, como é que ela ia precisar cobrir a cabeça? Se ela não estava profetizando e orando? Paulo já está pressupondo, se você profetiza ou ora com a cabeça descoberta, ele está dizendo, cubra a cabeça. Ele não está dizendo, olha, é errado. Não seria mais fácil Paulo dizer assim, não? Ah, a mulher que está orando, profetizando, bora parar com isso, que isso está errado. Aí lá vem ele fazendo todo, olha, se a mulher ora ou profetiza com a cabeça descoberta, bota a cabeça, porque o homem fez isso, a mulher fez aquilo. Mas, gente, deixa eu dizer para vocês, no capítulo 14, vocês não podem nem orar nem profetizar. E por que não disse logo isso? Ficou discutindo sobre cobertura na cabeça. Faz sentido? não. Não faz sentido nenhum. Então, a ideia de que você tem que ver esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, apenas com uma discussão sobre cobertura na cabeça, fica sem sentido nenhum. Porque a cobertura na cabeça é justamente porque a mulher ora e profetiza. Se ela não pode orar e não profetizar, não tem nem para que discutir a questão da cobertura na cabeça. Entenderam o meu ponto? Então a gente vai chegar no capítulo de número 14, onde eles dizem, aqui Paulo proibindo que as mulheres falem na igreja. E a gente vai ver qual tipo de fala que Paulo proíbe. Não é a fala profética, não é a fala em oração, é um tipo de fala específico que ele está proibindo. Por isso que faz mais sentido, à luz de 1 Coríntios, entender que a mulher não era proibida nem de profetizar nem de orar. E que no capítulo 14, Paulo não está fazendo uma proibição absoluta, mas uma proibição relativa ao assunto que ele estava discutindo, para antecipar os julgamentos das profecias. Alguém se levantava dentro da igreja como profeta, em nome do Senhor, e começava a profetizar. Aí a mulher ia lá e perguntava uma coisa. Eu vou até antecipar para a gente não perder. E ela se levantava para perguntar. Paulo disse, não pergunte, porque vocês não podem julgar a profecia. Porque julgar a profecia é papel da liderança da igreja, não de vocês. Só que ela julgava a profecia como perguntando. O N. Gruden usa a seguinte ilustração. Como é que as mulheres, elas... Eu vou ler o texto, tá? Só estou antecipando. Como é que as mulheres, elas julgavam as profecias fazendo perguntas? Que o texto bíblico diz que elas perguntavam. Mas você pode, por meio de uma pergunta, querer exercer autoridade dentro da igreja, de ensino. Esse, por exemplo, um pastor que está falando sobre a vinda de Jesus. Jesus vai voltar em 1940. Aí vem a irmã. Mas pastor, em 1940 Jesus vai voltar? A Bíblia não diz que o dia e a hora ninguém sabe? Não é uma pergunta que ela está fazendo? Mas é uma pergunta de ensino. Ela está citando a Bíblia como um ensino dizendo que o pastor está errado. Então ela poderia exercer um papel de ensino autoritativo por meio da pergunta. E isso era verdade, eu estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu lá no tempo do apóstolo Paulo, não. Só estou dando um exemplo de como uma pergunta pode ser uma forma de exercer autoridade no ensino público da igreja. Certo? Deu para entender meu ponto? Ficou obscuro? Vamos chegar lá no texto, eu acho que eu vou chegar. Vamos lá.
Então, a Bíblia, nesses primeiros versículos, está dizendo, olha, o homem quando ora e profetiza, não bota a cobertura na cabeça. Parece ser algo muito relacionado à cultura da época, tá? Na cultura da época, parece ser algo não muito aceitável o homem usar cobertura na cabeça e a mulher não usar cobertura na cabeça no momento público. Tanto é que ele diz, olha, o homem que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. A mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta está desonrando também. Então está havendo uma discussão cultural, mas fundamentado numa questão que não é cultural. Que é a questão da relação da submissão e da liderança do homem e da mulher na igreja. Uma questão cultural debaixo de uma questão que não é cultural. Certo? Podemos seguir? Se a cultura dissesse que o véu era um símbolo de submissão. Isso. Então, o homem, se o véu é um símbolo de submissão na cultura local, então o homem não poderia usar o véu. Isso. O véu não, né? A cobertura na cabeça, que ninguém sabe o que é. Sim, isso era um véu assim. penteado, isso. A gente já vê aí como a gente vê no dia de hoje, uma distorção de papéis. Isso. Mas vamos lá, verso de número 7 a 9. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Esse é o 9? Esse é o 10. É o 9. Até Até o 9 já está complicado. Aí você já vai para o 10 que é complicado também. Você por causa dos anjos. Porque também o homem não foi criado por causa das mulheres, e sim a mulher por causa Veja, há várias coisas aqui que parecem ser um pouco complicadas. O texto diz que a mulher deve se submeter e cobrir a cabeça, ou mostrar essa submissão por meio da cobertura da cabeça. Ele vai dar as razões. Porque o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Ih, rapaz, é isso aí. Que estranho, Paulo. Mas qual é a ideia aqui? Há um sentido em que o homem é a glória de Deus, em que a mulher não é. Qual o sentido? O homem foi criado diretamente por Deus. A mulher foi criada a partir do homem. Então, há um sentido em que o homem expressa a glória de Deus por Deus ter feito completamente ele, vamos dizer assim, do barro diretamente. Formou ele. E a partir dele, ele tira a mulher. Então, a mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus. É isso que o Paulo está dizendo aqui, certo? Então, ele fundamenta a submissão e a liderança com base nessa estrutura. O homem é a glória. Veja que em momento nenhum ele está dizendo que o homem é mais ser humano, tá? Mas o homem tem uma espécie de glória por ter sido criado diretamente por Deus, e a mulher tem uma glória que é espelhada pela do homem, porque ela foi tirada do homem. Certo? São glórias mais fundamentadas de forma diferente. Isso, são glórias fundamentadas de forma diferente, que implica em funções diferentes entre homem e mulher. Mais uma vez, separação de função diferente. Isso. Humano, mas não diferente. Isso. Aí, esse é o versículo 8. Esse foi o 9. Não, mas esse que eu estou citando agora, de glória do homem em glória. Veja aí qual é o versículo. O 8 é porque o homem não foi feito da mulher. Certo. Então é o 7. Não é isso? Isso, é o 7. Do 7. Vamos para o 8 agora, a gente tentar interpretar esse 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Lembra do que eu acabei de falar? O que é glória? O que é que significa dizer que o homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem? Porque o homem foi feito por Deus e a mulher Do homem. certo? Então leia aí o 8 e o 9 agora. O 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Isso aqui é importante, né? A mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher.
Isso implica não só na estrutura eclesiástica de culto, mas em toda a vida. Homens e mulheres que seguem carreiras diferentes, concorrendo um com o outro, isso vai implicar em desestrutura dentro da família. Porque a mulher foi criada para reforçar a liderança do homem. Isso significa dizer, por exemplo, que a mulher não pode trabalhar de jeito nenhum? Claro que não. Mas se esse trabalho da mulher implica na desestruturação e na falta de incentivo do papel do homem como provedor e como aquele que deve liderar sua família, e ela como auxiliadora deve cooperar nessa função que Deus deu a ele, aí sim é algo pecaminoso. Se existe alguma função que a mulher exerce, que concorre diretamente, paralelamente, homem e mulher vão concorrendo juntos. Se eles o quê? Se eles fossem seis, vivessem a mulher e todos eles são a mesma forma. Não. Sabe? Realmente, isso é muito tirado na sociedade. Isso. Elas precisam ter o papel do homem para se autossustentar. Isso. Todos os homens entendem isso, sabe? Não conseguem ser mulheres. Isso. E o texto, veja só, parece que é um negócio meio assim, né? Até o momento, parece que o texto está dizendo assim, a mulher é um ser inferior, e a gente vai ver que não é isso, que Paulo vai fazer essa ressalva mais na frente, para que não seja mal interpretado. Paulo está falando aqui de funções diferentes. É claramente que o homem foi criado primeiro, e a mulher é criada para auxiliar o homem no papel de regente de Deus na criação. Só que eu queria defender isso na faculdade do trabalho. Por isso que me tiraram. Depois de pisar lá. É sério, em uma aula comum qualquer, aí o professor na aula falando sobre isso, que a mulher é a mente, na visão cristã, a mulher é mente, não sei o quê. Aí eu aprendei lá na criação, eu disse, ó, mulher foi feita a partir do homem, Sim. não do pé para ser pisada, não da cabeça para ser maior, mas a partir dele, para estar lá e tudo mais. E eu saí do mercado. Sim. Parabéns. Pode passar aí. Vamos lá. Então, um apelo aos anjos. Leia o versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Sinal da autoridade. Veja. Esse texto é bem complicado. Tanto é que Calvino, ele, quando vai comentar esse texto bíblico, ele diz, nem sei não o que é que o texto está dizendo aí não. Exato. Por quê? O que seria anjo aí? Repita o versículo devagar de novo, pastor Deus. Veja. Isso. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos. O primeiro problema, por causa dos anjos. Quem são os anjos aí? Pode continuar. Então ele Por causa dos anjos. Trazer véu na cabeça. Como sinal de autoridade. Na cabeça de quem? Será que ele continua falando da mesma questão da cabeça da própria mulher? Ou será que aqui faz uma referência ao cabeça lá do versículo de número 2, de Cristo como cabeça, o 3, né? De Cristo como cabeça. E outra versão que não fala sobre véu. Isso, não fala. Depende porque o texto realmente não fala exatamente em véu, né? Fica difícil você interpretar. Esses anjos poderiam ser a liderança da igreja. Lembre-se que a palavra anjo hoje a gente utiliza como aquele ser angelical batendo asas, né? Aquele brancão, cheio de luz. Mas a palavra anjo no original é a palavra para mensageiro. Esse mensageiro pode ser um ser espiritual ou pode ser um mensageiro. Alguém que traz a mensagem de Deus. e o pastor chamado também de anjo da igreja. Isso, lá em Apocalipse, né? Nas igrejas lá do Apocalipse, o líder da igreja é chamado de anjo, né? Mas veja, o ponto aqui é primeiro identificar quem é esse anjo. O que seria, por causa desse anjo, a mulher colocar o véu como sinal de submissão na cabeça? O texto é todo complicado. Entretanto, perceba o seguinte, a ideia do texto que a gente está lendo. A relação de submissão e autoridade está fundamentada na Trindade. A relação de cobertura na cabeça do véu
indica submissão ou insubmissão, Paulo vai dizer, o homem não pode usar véu quando ora e profetiza. A mulher tem que usar véu quando ora e profetiza, senão é desonroso. E ele vai dizer a razão. A razão é porque o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. A mulher foi criada por causa do homem, o homem não foi criado por causa da mulher. E também tem mais. Vocês devem usar o véu na cabeça por causa dos anjos. Ele está dando uma série de argumentos para tentar mostrar para as mulheres do porquê elas devem usar o véu como sinal de submissão. Por causa da Trindade, por causa da cultura, parece ser esse o caso da cobertura na cabeça, por causa da criação, porque o homem foi criado de uma maneira diferente da mulher, e por causa dos anjos, seja lá o que isso signifique. Isso, seja lá o que isso signifique, certo? Agora vamos lá, versículo 11 e 12, uma ressalva oportuna. Veja o que diz o verso 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Veja como Paulo aqui, ele é sábio, né? É para vocês não acharem que eu estou falando alguma coisa aqui que vocês não estão entendendo bem. Entende que o homem não é independente da mulher, não. Eu não estou dizendo que a mulher foi criada por causa do homem, logo o homem não depende da mulher, a mulher que depende do homem. Eu vou dizer, não. O homem depende da mulher de que maneira? Porque o homem nasce da mulher. Então ele agora mostra um argumento da geração biológica. Vocês dependem tanto que vocês são gerados por uma mulher. Em 11, né? Paulo vê esse problema lá em 11, ele pergunta à própria igreja qual é, o que é que eles acham. Ele era transferido para a igreja. Ele deu para a igreja essa responsabilidade agora de entender o que ele queria dizer. Pelo menos é isso. Se Certo. ele quer se atribular, ele vai dizer totalmente o que ele ensina. Ele coloca uma era, vocês julguem. É certo. Isso, né? Eu vejo isso também. Coloca vocês, eu não sei para vocês. Vamos chegar lá no 13 e no 14. Vamos por parte. Aquela pressão. Então veja só. O 11 e o 12 nos mostra, então, a interdependência entre homem e mulher. A mulher depende do homem de uma maneira e o homem depende de uma mulher de uma certa maneira. Então, quando Paulo conclui todo o seu argumento, ou parte do seu argumento, a respeito da submissão da mulher no culto público, ele diz, olha, mas não confunda. Tudo que eu disse aqui, achar que a mulher não tem, o homem não tem nenhuma dependência da mulher. Tem. Apesar do homem ter sido criado primeiro, todos que vieram depois de Adão, vieram de uma mulher. Então vocês dependem da mulher. Então vocês não devem ficar aí meio saidinho, não. Todo mundo depende de todo mundo aqui dentro da igreja. Entretanto, essa interdependência não deve ser visto como uma anulação do papel de autoridade e submissão. O fato de eu depender da mulher e o fato da mulher depender do homem não significa dizer que não há autoridade e submissão. A autoridade e submissão continua existindo, embora a dependência de um com o outro. Porque são dependências diferentes. A mulher depende do homem de uma certa maneira e o homem depende da mulher de uma outra certa maneira. Por exemplo, a mulher depende do homem, de modo geral, como provedor do lar. O homem não depende da mulher dessa maneira como provedora do lar. Entendeu? Então, nesse sentido aqui, o homem não é dependente da mulher, mas a mulher é dependente do homem. Mas o homem depende da mulher para o bom andamento do lar. Imagine um homem chegar em casa, não tem onde dormir, tem muriçoca, tem barata, tem as meninas perreando, não tem comida, não tem um lar ordeiro, os meninos quebrando tudo dentro de casa. Então, o homem tem uma dependência para quando chegar no lar, ele exercer a sua função de provedor com base no como a mulher lida com o seu papel de mulher dentro do lar. Então, ele depende até para prover da sua mulher. Deu para entender aqui? Então, eles dependem de modo diferente um do outro. Porque alguns acham que o fato de Paulo dizer que um depende do outro, ele no final estava querendo dizer, não há nem liderança nem submissão aqui, todo mundo depende de todo mundo. E não é isso. Ele está dizendo, há autoridade, há submissão, mas isso não implica dizer que não há uma interdependência. Aí você deve ter respeito. Isso. Então, a gente tem que entender essa perspectiva. Que interdependência não anula o papel de liderança e submissão. Para finalizarmos esse texto,
Sim. Porque atualmente o senso de independência, principalmente do feminismo, é a independência financeira. Isso. E hoje em dia, por mais que tenha dificuldade, a mulher consegue trabalhar, Isso. ganha bastante, ela pode ser independente financeiramente e nesse sentido não depender do homem. Isso. Porque ela não é intelectualmente e mas a provisão bíblica é muito maior do que um aspecto econômico. Isso. Seria reduzir muito dizer que a provisão do homem para a mulher Isso. é puramente Econômica, isso. Isso é um aspecto, né? É apenas um aspecto. Isso. Porque se a gente for se deter só Isso. nisso, é muito fácil uma mulher não depender do homem. Isso. Eu só dei um a título de exemplo, mas é bom essa ressalva que ele está fazendo, tá? Essa questão da provisão financeira, ela é importante, mas não é o único aspecto de liderança. Eu só ilustrei isso aqui. Tem um aspecto espiritual que o homem deve liderar, como a gente viu, biblicamente, a casa, trazendo para a família, para o culto, o dia do Senhor. Há vários aspectos onde um homem tem que exercer essa liderança. Para finalizarmos esse texto, e eu achando que ia ter tempo para pergunta, tinha mais 2 textos, imagine só. Versículo 13 e 14, para finalizarmos esse texto. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então Paulo está dizendo assim: vocês mesmos têm um senso cultural de que isso está errado. Veja que Paulo agora está fazendo várias coisas. Paulo, depois de falar do véu, Paulo, depois de falar da estrutura de como Deus criou homem e mulher, Paulo, depois de falar de anjo, Paulo, depois de dizer, mas vocês são dependentes um do outro, ele diz, olha, mas deixa eu repassar uma coisa para vocês. Se eu não falasse nada disso, vocês sabem, vocês podem julgar aí, vocês sabem que é assim, que existe essa questão da mulher demonstrar sua submissão e de um homem exercer a liderança. E a mulher demonstra submissão, a natureza já diz. Provavelmente Paulo está falando aqui da natureza cultural da época, né? Alguns interpretam essa questão da natureza como uma questão transcendente. A própria natureza criacional de Deus mostra que vocês devem usar esse véu. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, Joel Bick, a mulher dele, usa véu no culto. Se eu não me engano, a igreja dele não usa véu, tá? As mulheres de Joel Bick. Mas ele, a mulher dele usa. A de R6 Pro, eu estou mais certo, a de R6 Pro também usava véu. As irmãs da igreja não eram obrigadas a usar, não. Se eu não me engano, a de Joel Bick, toda a igreja usa. Não estou bem certo. Oi? Então, assim, por que eles entendem que deve usar véu? Porque ele diz que aqui, ó, é a natureza, não é algo simplesmente cultural. Talvez essa questão da natureza aí não se refira à natureza da estrutura da criação, mas sim à natureza de como as coisas funcionavam naquela época. Seja como for, o ponto mais importante para a gente aqui é entender. 1 Coríntios capítulo 11 deixa claro que a mulher deve se portar de uma determinada forma no culto que transparece a sua submissão no momento do culto. Então, a mulher exerce certas funções dentro da igreja, mas deve demonstrar essas funções de modo submisso. Então, na igreja, a mulher continua submissa. No lar, aos seus maridos, e na igreja, como mulher, deve ser submissa, tá bom? Deixa eu ver se dá para a gente correr aqui no capítulo número 14, verso 33 ao 36. Não vai dar para a gente abordar todos, mas vamos ver se a gente, pelo menos, pega esse texto aí. Oi? Ah, não. Eu vou pular isso aí, senão... Isso. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Até o momento, veja, para a gente ir por partes. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, mas ele está dizendo, como em todas as igrejas dos santos. Pode continuar. Porque não queres permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ouviu ela exclusivamente
que Paulo está... Vamos, já ia por último, mas vamos tentar conter aqui. O versículo de número 29 fala do que é que está sendo discutido o assunto aqui, tá? Você não pode pegar esse texto isoladamente. Paulo está discutindo alguma coisa. Veja o versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Veja, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então existia algumas pessoas dentro da igreja que diziam, recebiam uma profecia, aí vinha falar. Existiam algumas pessoas que deveriam julgar. E é dentro desse contexto aqui que as mulheres estão sendo proibidas de falar. Veja o que diz o versículo número 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Certo. É o 34 todo esse? Mas estejam submissos como também a lei o determina. Veja, as mulheres devem estar caladas dentro do contexto do julgamento das profecias. Por que isso é importante a gente fazer essa relativização? Porque senão as mulheres seriam proibidas de cantar dentro da igreja. Então as mulheres devem ficar caladas mesmo assim, não falar nada, então elas não cantam. Quais igrejas hoje do mundo são reformadas, neopuritanas, não sei o quê, que as mulheres não podem cantar? Porque Paulo está dizendo aqui que é para ficar calada. Mas é calada absoluta? Então as mulheres não podem cantar. Mas ninguém vai afirmar isso, que as mulheres não podem cantar. Então já há uma relativização dessa questão da mulher não falar. Não é um não falar absoluto. É um não falar de determinada maneira. Há uma determinada fala que é proibida à mulher. E aí é a discussão. Mas o ponto é, ninguém que eu conheça que seja sério consegue afirmar que a mulher não pode falar absolutamente nada na igreja, absolutamente nada, nem cantar. Tem que ficar caladinha, entrou na calada. Talvez até os maridos se incentivariam mais a ver um culto, né? Eita, finalmente ela vai calar a boca, vamos embora. Mas seja como for, já veja aqui que há uma relativização. Ninguém acredita que as mulheres não devem falar de maneira nenhuma. Mas é de algumas maneiras, ou de uma maneira, que a mulher era proibida de falar. E provavelmente o que Paulo está tratando aqui é do julgamento das profecias, porque ele está falando sobre isso. Quando o profeta vem, 1 ou 2, os outros julguem. Os outros façam o julgamento dessa profecia. Aí Paulo vai dizer, porque a lei o determina. Aí fica difícil, sabe por quê? Porque Paulo está se referindo à lei aqui, provavelmente a Torá, os 5 primeiros livros da lei. Mas não é que tem nos primeiros 5 livros da lei que a mulher não pode falar no culto? Em canto nenhum. Provavelmente o que o Paulo está falando aqui é da estrutura da criação. A lei o determina de que forma? A lei diz que a mulher é submissa e que o homem tem autoridade. E que o homem tem autoridade e a mulher ser submissa no culto, significa dizer que vocês não podem julgar as profecias. Não é que tem um texto bíblico em Gênesis até Deuteronômio, mulheres, fiquem caladas no culto. Não tem esse texto. Paulo está pegando a estrutura geral do Pentateuco. Qual é a estrutura geral? O homem tem autoridade, a mulher é submissa, e vocês não podem julgar a profecia, porque vocês julgar a profecia é contrariar a lei, que diz que o homem que deve julgar, que o homem que tem autoridade para julgar dentro da igreja, e não as mulheres. Certo? Deu para entender aqui? Não há um versículo específico, mas provavelmente Paulo está fazendo essa alusão ao Pentateuco, ou a Gênesis 1 e 2. Não significa que a mulher também não possa ter uma dúvida e que ela escutou a profecia. Ela não concordou. Sim. Houve um julgamento interno. Então ela pode sim discutir a profecia com o próprio marido em casa. Isso. É permitido isso. Isso. Deixa eu dizer. De forma pública. Isso. De forma pública você vai estar entre as envergonhando e passando a liderança. Isso. A gente vai continuar aqui, que vai tratar sobre esse assunto. Verso 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja, para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A gente lê esse texto isoladamente a tudo que a gente acabou de falar, parece que a mulher não pode falar nada. Mas como a gente disse, é vergonhoso a mulher falar na igreja em que sentido? No sentido do julgamento das profecias. Então você pergunta ao seu marido em casa. Então parece que as mulheres estavam fazendo perguntas na igreja, no momento que estava vindo profecia, que não, mas a questão aqui não é atrapalhar.
A questão aqui é assumir a autoridade. O problema aqui não é atrapalhar, porque se o problema fosse atrapalhar, então só ela esperar a vez dela. Então, quando espere a sua vez, o problema é que você está atrapalhando. No momento certo, você pergunte, e não é esse o problema aqui. O problema aqui é que eles estão tomando uma atitude na igreja que não era para ser tomada, que é de julgar as profecias. Por isso que ela diz, olha, se vocês quiserem fazer uma pergunta, no momento do julgamento das profecias, quando o profeta ou outro profeta falar, vocês não podem se levantar ou indagar aquele profeta dizendo que a profecia é errada. Vocês não podem fazer isso, não. Vocês perguntem em casa. Não é para ficar perguntando, eita, será que é isso mesmo? Perguntem ao marido de vocês em casa, e o marido de vocês pode, então, fazer esse questionamento aqui no contexto da igreja. Tá? Verso número 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? O que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês acham que isso é o quê? São a cláusula da exceção, é? Que vocês podem julgar a profecia. Mas na igreja de Deus, todo mundo segue isso. Vocês são a exceção, é? Na igreja de Deus, mulheres não julgam profecias. Então não achem que a palavra de Deus simplesmente foi gerada em vocês. Toda a igreja de Deus tem seguido os ensinamentos de Deus. Por que vocês não querem seguir também? Vocês não são a exceção. Deu para entender aqui meu ponto? Alguma dúvida até aqui? Muitas? Tinha outra, mas não vai dar tempo não. Aí eu só vou pular aqui. Pode passar aí, por favor, meu irmão, para a gente não terminar um negócio muito negativo. Pode passar. Aí, eu acho que aí tá bom. As bases valendo para a proibição. Não, pode passar. Esse seria um outro texto, tá? 1 Timóteo, capítulo número 2, verso 11 ao 15, eu acho. Mais. Acho que é isso agora. Pronto. Isso não significa dizer, irmãos, que as mulheres não podem exercer nenhum papel na igreja. Então, pastor, a gente não pode fazer nada, porque hoje não existe mais profecia. Tá bom, a gente só pode no máximo orar. Já entendi que orar a gente pode. E a gente não pode mais fazer nada no contexto da igreja. Veja, a Bíblia diz que as mulheres podem ensinar outras mulheres. 1 Timóteo, Tito, capítulo número 2, verso 3 e 5. Leiam aí. Esses são apenas alguns papéis que as mulheres podem exercer na igreja, tá? Só que as pessoas acham que exercer papel em ministério na igreja significa exercer o ministério no culto público. Eu não sei que danado o crente tem que achar que, pastor, eu estou servindo na igreja não. Mas tem tanta coisa para servir, irmão. Tem que ser no culto público. No momento, naquela 1h30, ela tem que fazer alguma coisa ali. Senão não está fazendo nada. E você pode abençoar a igreja do Senhor fora do momento de culto. Não precisa ser necessariamente no momento de culto. Semelhantemente, ensine as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, serão aptas para orientar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a serem equilibradas, puras, dedicadas às trabalhos, a cultivarem um coração submisso a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo está dizendo assim, as mulheres mais velhas devem se comportar de determinadas formas e devem também ensinarem as mulheres mais novas a como amarem seus maridos, cuidarem de seus filhos. Veja como Paulo está implicando a função da mulher no lar. Olha, vocês devem agir de determinada forma, vocês mais velhas, sábia com as jovens, instruindo a elas a amarem seus maridos, cuidarem dos seus filhos, fazer um bom feijão, fazer um bom arroz, uma boa carne assada, peito de frango. Mas tem igreja, inclusive na igreja que tem confiagem, existe um curso Isso. para mulheres Isso. a formar uma mesa, Isso. organizar uma casa. Lá na igreja de Casa Caiada, se eu não me engano, as meninas fazem isso com as mulheres mais novas. Ensinam a cozinhar. Não cozinhar o juízo do marido, mas cozinhar. Isso elas já são aptas, né? As mulheres já nascem aptas a isso. Cozinhar mesmo. Vamos lá. As mulheres podem ensinar as crianças no contexto da igreja local, do ministério da igreja local, tá aí os textos bíblicos,
E as mulheres podem exercer funções diaconais. Veja que funções diaconais é diferente de diaconisa, do ofício de diácono. Funções diaconais são funções que auxiliam os diáconos na benfeitoria das questões materiais dentro da igreja. Então, as irmãs que estão precisando, isso é, por exemplo, lá em Casa Caiada também tinha isso. Uma irmã que tinha um bebê, o que é que acontecia geralmente? Nos primeiros 15 dias, se eu não me engano, as irmãs se reuniam para dividir tarefas, para essa mãe ter 15 dias de almoço. Então, uma irmã levava um dia o almoço, a outra irmã levava outro almoço, até completasse os 15 dias. Então, os primeiros 15 dias, as irmãs estavam dando um suporte àquela irmã que estava... Como é que a pessoa já está? Não, a pessoa acabou por ter filho, isso. Pronto. Então, ela era auxiliada dentro desse contexto aí, tá bom? Como é o nome? Nunca nem ouvi falar. De resguardo. É esse o texto. Deixa eu ver aqui. Caiu aqui. Tá. Mas enfim. É a mesma coisa. É mais chique, né? Mas não sei se vai. Quem quebrou não foi o que disse, não. Mas vamos lá. Eu acho que aqui eu encerro, tá? Próximo slide aí, pra gente se encerrar. Não, mas você não acha que você não vai ler aquele versículo disfarçado, não? Você vai ter que faltar, viu? Se é? Acho que vai ficar pular assim. Vamos lá. Não admitir o relacionamento de atribuições nas funções de ensino e governo na igreja, por considerá-lo cultural, acarretará e não admitir também o relacionamento de atribuições no casamento por ser cultural, pois eles são baseados no mesmo princípio. Muitas igrejas e muitos pastores acreditam que a mulher pode ser pastora na igreja, pode exercer um papel de liderança na igreja, mas no lar ela não pode ser líder não. Que doideira! Sendo que os pastores são o exemplo da igreja. As próximas gerações devem imitar o pastor. Aí tem uma pastora. Aí a liderança dentro do lar, quem é que vai imitar? A mulher vai dizer, eu tem pastora na minha igreja liderando, por que eu não lidero dentro de casa? Então há uma discrepância, uma incongruência entre você acreditar que o homem pode ser o cabeça do lar e a mulher pode ser o cabeça da igreja. Mas do lar ela não pode ser não, porque essas coisas estão relacionadas. A forma como nós colocamos as funções dentro da igreja impactará dentro do lar, porque a liderança da igreja deve ser um exemplo para os irmãos da igreja. Isso. Obrigado. Vai lá. Vai. É minha pastora, eu sou submisso a ela da igreja. E na minha casa, ela é submissa a mim. Veja que loucura. É completamente desestruturado. Alguma dúvida? Muitas? Eu quero saber quem é o anjo lá. Tudo melhor é Deus. Alguns acham que anjo é anjo mesmo. O anjo está no momento do culto e aquilo ali deve ser uma demonstração de respeito ao anjo. Outros acham que é a liderança. Né? Eu acho que é mais simples da liderança. Alguma dúvida? Deu para entender aqui a argumentação geral desses textos bíblicos que parece bem complicado, né? Deu? Então ninguém tem mais dúvida. Que bênção. Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te louvar por mais esse momento de aprendizado da tua palavra. Queremos te pedir que tu faças com que essas palavras que aqui foram ditas nessa manhã possam ser apreendidas, possam ser ruminadas, possam ser pregadas, ensinadas a outras pessoas, ó Pai. Para que a gente não venha a ser tomado por uma mentalidade mundana de que as relações de submissão e liderança espelhadas na tua palavra é uma relação de
autoritarismo, é uma relação de tirania, é uma relação de escravidão da mulher. E essas mentalidades antibíblicas possam ser, ó Deus, sujeitas aos pensamentos que está contidos na Tua palavra, Senhor. E venhamos a ser exemplo para as pessoas fora da nossa casa, de que os papéis de liderança e submissão podem ser exercidos com amor, com graça e com libertação, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.